E aí, meus capivaras? Vocês sabem que dia é hoje? Tá certo quem respondeu o dia da semana que o Chaminé analisa jogos bizarros da internet? Se você não respondeu isso, eu vou atrás de você à noite, se prepara. Mas enfim, saiu bem recentemente mesmo a nova atualização de Amanda The Adventure. E uau, como é que o jogo na beta deixou um monte de mistérios pra gente solucionar. Entre simplesmente de uma fita bizarra para uma ligação de uma história super antiga de ratos. E falando em ratos, é bizarro que vai ter uma conexão da teoria com ratos. E esses ratos simplesmente estão destruindo uma família. De novo, a gente não tá falando de Mickey Mouse e teoria, a gente tá falando de Amanda The Adventure. Só pra tu ver o quão surpreendente essa teoria tá. E com essa confusão a gente vai juntar todas as peças pra formar a teoria perfeita de Amanda The Adventure. Mas enfim, vamos fazer coisas por partes aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo é dar um resumo de Amanda The Adventure, pra caso você tenha esquecido do que é Amanda The Adventure. Depois a gente vai fazer uma análise de um livro que a gente encontra nos arquivos do jogo. Sim, existe um livro dentro dos arquivos do jogo. É um pouco bizarro, mas vai fazer sentido. E depois a gente vai encontrar o culpado disso tudo. Quem é o cara que fez a Amanda? Quem fez o demônio Amanda? E depois a gente vai juntar tudo em só uma peça. Então eu tô falando isso no começo pra não ficar muito estranho depois do vídeo. Mas enfim, o que tá acontecendo nesse jogo? Bom, recentemente, como todos nós sabemos, saiu a atualização de Amanda The Adventure, que mesmo a gente já estando em outro canto do campeonato, caso você não saiba, Amanda The Adventure é um jogo em primeira pessoa onde você tem que literalmente ver fitas em VHS e responder o que a Amanda pede pra você. Se ela falar, você consegue ver a casa, clique na casa e tal, uou, você simplesmente clica na casa que ela tá pedindo e pronto, o jogo segue. Mas quando você mete o louco e fica clicando em tudo, menos na bendita casa que ela pediu, a Amanda começa a surtar aos poucos. No primeiro jogo, ela surtou em um momento, mas ainda não tinha descontado aquele ódio na gente. Ela surtou e mandou de ralo o Wooly. O Wooly é um dos personagens que ficam juntos com a Amanda resolvendo esses problemas de achar a casa, pelo que parece. E bom, o Wooly é uma pessoa, ele é um personagem importantíssimo pra essa teoria e pra todas as teorias envolvendo a Amanda The Adventure. Principalmente por ele ser um carneiro, e todos nós sabemos que carneiros são muito legais, e também por causa que ele é um dos únicos personagens que tem humanidade. Eu sei, é um pouco estranho a gente falar de humanidade em um carneiro, mas é sempre ele que questiona os atos da Amanda. E eventualmente é ele que a Amanda mais dá foco pra mandar de ralo. Bom, praticamente é isso que é a Amanda The Adventure. E bom, por ser um jogo até bem simples, a Amanda The Adventure teve nesses últimos meses 3 atualizações importantes. Uma delas adicionou uma fita nova ao jogo, que ela é muito importante, se encaixando em tudo que a gente vai dizer nesse vídeo. Mas vamos falar dela quando iniciarmos a nossa teoria. A outra atualização, que na verdade é a mesma atualização, foi deixando o jogo com movimento. Por causa que antes você não conseguia se mover por aí. Depois dessa atualização ele ficou mais em 3D, eu não sei se essa expressão existe, deixando a gente se movimentar pelo cenário e coisas afim. Coisa boa agora é a terceira e última atualização que temos, a atualização da Steam, como eu gosto de chamar, por causa que aqui sim começa toda a bizarrice do jogo. Bom, esse jogo começa com a gente tendo uma visão reta de uma televisão. Nessa televisão, como de costume, temos que colocar uma fita que está do lado dela, dentro dela. É isso que você faz, né? VHS. E quando fazemos isso, somos recebidos a uma VHS inédita da Amanda, em um local que se assemelha muito a uma cozinha. Nessa cozinha, a gente faz o que sempre fez em todos os jogos. A gente escreve na tela o que a Amanda pergunta pra gente e pronto, é isso. Nessa ocasião, a Amanda fala que quer fazer uma torta de maçã e o Wooly fala que prefere muito mais torta de pera. Caso vocês não tenham pegado a coincidência, o Wooly ter preferido torta de pera é por causa que no primeiro jogo ele falou que ele era alérgico a maçãs. E bom, a Amanda simplesmente cagou pra esse fato e falou que mesmo assim ele tinha que experimentar ou coisa parecida. Mas aqui nesse jogo não teve nenhum conflito, a Amanda não falou nada pra ele, só ignorou e continuou seguindo. Seguindo nessa deles fazendo uma torta de maçã, a Amanda pergunta pra gente o que deve ser utilizado pra cortar as maçãs e fazer a torta. Lógico que todo mundo mete o louco nesse momento, mas quando você responde que knife, que é faca em inglês, ela brota com uma peixeira de 38 centímetros na mão. E logicamente que o Wooly fica
muito desconfortável com isso, dizendo que não é muito legal eles ficarem brincando com a faca, ou nesse caso uma peixeira. A mesma coisa que acontece nos outros jogos rola aqui. Ela simplesmente caga pro que o Uri tá falando e continua explicando pra gente como se faz. Seguindo pra explicação de como fazer a torta, a explicação é algo bem simples. Na vida real, normalmente você tem que ter 2,5 xícaras de farinha de trigo, uma pitada de sal, 2 colheres de açúcar, uma colher de fermento em pó, uma colher de manteiga e sei lá, assim vai. Agora aqui na Amanda é bem mais simples. Você só precisa de uma tigela e de uma maçã. Juro, é só isso que você precisa. Depois você vai colocar no forno em uma temperatura de 425 graus e deixar lá por 40 minutos ou alguma coisa assim. E bum, um PNG de torta que eu peguei no Google só pra ilustrar. E bom, é isso que a gente tem que fazer nesse momento, uma torta de maçã. E bom, como que raios a gente vai fazer essa torta de maçã pra Amanda, sendo que nem tem um forno, não tem nada, a gente só tá na televisão? Simples, saindo da fita e olhando pra trás, a gente vê que um forno brotou lá do nada. E olha só, lembre-se desse forno, por causa que mesmo não sendo ele específico, uma coisa que tá nos detalhes dele ajuda sim a gente a comprovar várias teorias que a gente vai falar desse vídeo, principalmente de quem é o culpado disso tudo. Então lembre-se desse forno, que ele é muito importante. Mas enfim, esse forno a gente faz as instruções que a Amanda pediu: colocar a maçã dentro de uma bandeja, colocar 425 graus e deixar por 40 minutos. Seguindo a linha, o que rola depois de você colocar essas coisas dentro do forno é literalmente aquela maçã se transformar, e ela se transforma em uma fita. Sim, isso mesmo, ela se transforma em uma fita. E quando você coloca aquela fita dentro do VHS, isso aqui acontece. Hi, I'm Amanda. And I'm We're at a petting zoo. He's hurt. That doesn't seem safe. We don't have much time. Good job. Depois disso, o jogo simplesmente acaba, levando a gente a ficar na dúvida de o que tá acontecendo ali. E bom, é aqui que a nossa teoria começa. Se lembra que eu disse que nesse jogo tem mais coisas pra explorar além das fitas? Então, em uma parte do jogo, a gente consegue ver estantes de livro. Até aí tudo bem. Entretanto, a gente consegue ver que tem um livro com a página aberta. Porém, não podemos ler ele. Afinal de contas, o armário está atrapalhando. Então nunca saberemos o que está escrito aí. Pelo menos é o que os criadores esperam. Mas se a gente usar um programa que descompila arquivos de jogos, a gente consegue achar a imagem desse livro. E uau, ele é muito confuso. Porém, é muito importante. Você olhando assim de primeira vista, percebe que ele não se assemelha a nenhuma língua que nós conhecemos. Claro, por causa que esse livro está escrito em uma língua morta hoje em dia. O livro está escrito em latim. E bom, como ninguém mais usa latim para falar, quando você traduz o latim para o português, algumas coisas podem ficar erradas. Então eu tentei traduzir do latim para o inglês primeiro, só que deu a mesma coisa. O livro que é mesmo confuso de entender. Então quando eu ler alguma página e você não entender nada, não precisa ficar desesperado que eu vou explicar pra você o que significa. Na verdade, eu ultra iria ler o livro todo, no caso, a página toda. Mas eu tenho certeza que vocês iam ficar entediados e iam sair do vídeo. Ainda é muito texto, mas é mais tranquilo. O trecho fala o seguinte: quando mais facilmente um objeto maligno ou nocivo é percebido, mais rapidamente essa declinação surge na mente. E acontece que muitas vezes temos medo de algum tipo de perigo. Quanto aos desejos da vida, da fama e da honra, o caso não é inato, nem se realiza claramente, porque não são iguais para todos, nem sempre no mesmo homem, de onde se conclui que o rebanho das várias apreensões do bem ou do mal os promulga. Da mesma forma, esse senso comum da natureza não é um julgamento real, mas é uma certa comparação da mente enviada pela natureza para fazer um julgamento, quando as verdades da mente forem profetizadas. Como eu disse, citação 1. Não entendeu nada? Bom, ainda bem que seu canal de teoria tá aqui pra explicar. Bom, em geral, esse trecho é uma espécie de filosofia sobre a mente e a vida, tendo alguns trechos que remetem a isso. Remetem ao controle da mente e também ao controle da vida. Entretanto, o dono desse livro argumenta que não existe desejos inatos. E caso você não saiba o que significa inato, inato significa literalmente um desejo que nasce junto com você. Por exemplo, quando o bebê nasce, ninguém ensina um bebê a respirar,
ninguém tá lá com um livro ensinando ele. Ele nasce já sabendo respirar. A respiração é algo inata, nasce junto com você. E bom, esse livro fala praticamente disso. As nossas vontades são alimentadas pela percepção. Ou seja, de acordo com esse livro, o bebê só respirou por causa que na percepção dele era o único jeito dele sobreviver. Era respirando, ele fazendo alguma força pra ele respirar. E ele fez essa força e uau, aprendeu a respirar. Mas esse livro tem muitas afirmações esquisitíssimas sobre a mente e a percepção. O que você precisa saber desse livro é que ele fala sobre mente e percepção, coisas que vão ligar tudo nesse vídeo. Mas quem seria esse cara que tá fazendo essa filosofia bizarra de lavagem cerebral? Quem seria o autor desse livro? Quem seria o cara que tá atrás disso tudo? Pra gente responder isso, a gente tem que responder outra pergunta. Todos nós sabemos que o jogo todo se baseia simplesmente em você colocar as fitas na televisão e acompanhar o desenrolar da história. O único problema é que desde que eu comecei a fazer teorias de Amanda The Adventure, é que eu nunca soube realmente quem produz as fitas. Quem é o vilão por trás disso tudo? Até o lançamento dessa atualização, onde finalmente adicionou o nome de quem produz toda essa patifaria. Quem é o cara que faz e produz Amanda The Adventure? O culpado disso tudo finalmente tem nome. O nome da empresa que produz Amanda The Adventure é Hamel. Sim, essa empresa com o logo de rato. Ela é a produtora de Amanda The Adventure. Dentro do jogo, a gente consegue ver essa logo fora das fitas do jogo. Significa que eles não fazem só fitas, eles fazem também brinquedos. Por causa que a gente também consegue ver elas no piano que a gente encontra no cenário e também no forno que a gente coloca as fitas dentro. Eu não sei se o forno pode ser considerado um brinquedo, mas o piano com certeza é. Então significa que essa empresa não faz somente fitas de VHS ou coisa parecida. Eles também fazem mais coisas. E você acha coincidência a logo dela tá no forno e no piano? Bom, eu acho que não é uma coincidência, por causa que esses equipamentos estão literalmente conectados. E estão conectados a uma história macabra sobre tudo que volta a essa marca. A marca Hamel, não sei como você fala. E você também vai ver que essa logo de rato é sim uma logo proposital. O motivo disso é que o nome Hamel lembra muito o nome de uma cidade antiga na Alemanha, Hamelin, que nessa ocasião, nessa mesma cidade com esse mesmo nome, tem uma lenda urbana que se encaixa muito bem com a teoria de Amanda The Adventure. Na cidade de Hamel, na Alemanha, há uma história conhecida como Flautista de Hamelin. Essa história é bizarra, por causa que em 26 de junho de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas, que estava de algum jeito controlando a mente dessas crianças. Depois de passar pelo Calvário perto de Koppenberg, essas 130 crianças desapareceram para sempre. Essa história meio macabra ficou muito famosa pelos pais ficarem falando eles em geração. Por exemplo, um pai ficava falando pra criança quando ele ia dormir. Aí a criança, depois que crescer, falava isso pros filhos dela, e assim ia seguindo. E essa história do flautista acabou virando somente uma lenda. Bom, na verdade ele sempre foi uma lenda, mas agora se tornou mais lenda ainda. E por essa história ter se tornado também bastante famosa, depois de um tempo, várias empresas fizeram adaptação dessa lenda, como por exemplo a Disney. Só que tem um problema aqui. A Disney não colocou crianças indo de base. Ela trocou as crianças por algo surpreendente para essa teoria. Eles trocaram crianças por ratos. Sim, você já deve ter visto em algum lugar algum flautista controlando ratos. Tem até em Shrek, cara, não é possível que você nunca viu. E bom, essa lenda foi passada desde a época da Disney até os dias de hoje, como um cara que controla ratos e não crianças. Eu acho até melhor, né, menos pesado. Mesmo não sendo da história original, esses ratos explicam a logo da empresa de Amanda The Adventure, e principalmente o seu nome. Logo de rato é por causa da história adaptada pela Disney, e o nome é simplesmente o nome da cidade que aconteceu esses negócios com o flautista. Agora, relembrando aquele livro que a gente leu, que seu foco em geral era filosofia sobre a mente, e coincidentemente ou não, essa lenda dos ratos foi um cara que conseguiu controlar a mente de pessoas. Viu como tá tudo se conectando? O livro se conectou com a história do flautista. E bom, na história do flautista, foi apenas uma ilusão que o flautista tava fazendo com os meninos. O flautista meio que hipnotizou eles de alguma forma e começou a mostrar pra ele coisas que não eram reais, que acabou fazendo que o flautista levasse eles pra fora da aldeia e mandasse eles de base ou qualquer coisa do tipo. Ok, então as crianças estavam presas em uma ilusão, e naquele livro também fala sobre ilusão. Então, se a gente juntar as coisas aqui,
Se a gente juntar essas pistas que o jogo colocou no nosso caminho, nós conseguimos concluir que, na verdade, alguém nesse canto é uma ilusão. Seria estranho a gente falar que, na verdade, a Amanda nunca foi real, mas eu falo nunca foi real fisicamente. Eu estou querendo falar que a Amanda, na verdade, é uma ilusão. Ela só está controlando nossa mente pra gente pensar que aquele monstro é real, sendo que, na verdade, ele não é. E não venha me falar que essa história e esse livro são coincidências, por causa que a gente encontra eles todos no sótão. E quem estavam no sótão antes da gente estava provavelmente fazendo uma pesquisa de quem era a Amanda, simplesmente porque a gente acha um negócio de investigação dentro da casa. Lá no cantinho do sótão a gente consegue ver que tem um negócio de investigação, ou seja, alguém estava investigando a Amanda, usando aqueles livros e provavelmente usando os negócios da empresa. Se você ainda tá com dúvida se ela controla a nossa mente ou não, é só lembrar que uma VHS que foi adicionada em um dos updates, nessa VHS é possível ver um cara indo queimar as fitas da Amanda. Só que algo acontece, ele simplesmente não consegue queimar as fitas, ele começa a tremer e gritar e simplesmente volta pra casa, como se algo tivesse controlado a mente dele e feito ele esquecer que aquilo era real. E sabe o que é mais bizarro? Essa mesma VHS da Amanda tem indícios que passa de geração em geração pela mesma casa e provavelmente pela mesma família. A evidência é clara que no primeiro jogo, antes mesmo da gente conseguir ter ideia da evolução que o jogo teria no futuro, nós vemos essa casa aqui que a Amanda estava apontando e que também ela estava prestes a entrar. Nessa mesma casa que a Amanda tá vendo, a gente consegue ver a existência de um sótão nessa casa, com uma janela quadrada, da mesma forma que a gente vê na casa que a gente tá no momento, no update da Steam. É a mesma casa que a Amanda tá lá no primeiro jogo, que só fortalece que a Amanda nunca existiu, que essa maldição da Amanda está, além de presa na VHS, está presa a uma família. Família? Mas Chaminel, nunca vi citação de família no jogo. Se a gente retornar a um dos updates do jogo, é possível ver um quadro, sabe do que? De uma família. Yap, isso mesmo, uma família que está amaldiçoada pela ilusão da Amanda, que com seus dispositivos, tanto sendo um VHS ou um forno, consegue controlar sua mente e entrar na sua vida. Aquela VHS do forno, a gente não tem muitos indícios, mas pode ter sido simplesmente só uma ilusão. Afinal de contas, os livros não deixam a gente mentir. E também essa história da empresa de Amanda The Adventure, todos eles falam sobre ilusão, a ilusão de alguma coisa, a ilusão da maternidade, a ilusão que controlou crianças, a ilusão da Amanda.